Olá, bem-vindos ao Energia em Foco. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números mais recentes do mercado de energia elétrica aqui no Brasil. A ideia é destrinchar os destaques do ranking de comercialização e consumo de junho de 2025. Para isso, a gente está usando os dados da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, compilados pela ePowerBay, claro. Vamos lá entender o que está movimentando o setor. Começando pelo mercado varejista. O que chama atenção logo de cara é a expansão, né? Continua forte. É impressionante, já são mais de 34 mil consumidores nesse modelo. Exato, é um número que, assim, não para de crescer. Se a gente olhar para os últimos 12 meses, foram 21.700 novas unidades consumidoras, entrando no varejo. E para dar conta disso tudo, hoje temos 118 comercializadoras varejistas ativas. 118? Uau! É. E elas movimentam um volume considerável, viu? Coisa de 2.051 megawatts médios. 2.000 megawatts médios. Isso é bastante energia. Muita, para ter uma ideia, é o suficiente para abastecer, sei lá, uma cidade de porte médio tranquilamente. Entendi. E quem está liderando essa corrida no varejo? Imagino que a competição seja bem acirrada, né? Olha, a liderança ainda da CEMIG. Ela está na ponta, sozinha ela negocia uns 183,2 megawatts médios. Isso para mais de 2.500 unidades consumidoras. Mais de 2.500. Isso. A maior parte, claro, está em Minas Gerais, que é a área de concessão dela, né? Mas eles têm uma presença forte também no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Mostra uma estratégia, assim, bem consolidada em algumas regiões-chave. Interessante essa concentração e expansão regional. Bom, e se a gente olhar para o outro lado da moeda, o mercado atacadista, como as coisas se comportam lá? A dinâmica é a mesma no varejo? No atacado, a história é um pouco diferente. São 500 agentes atuando nesse segmento. A gente notou uma leve queda no número de agentes, sabe? Coisa de 4% nos últimos 12 meses. Uma queda, mesmo com o mercado aquecido? É uma leve queda no número de agentes no acumulado, embora tenha tido um pequeno aumento no último mês registrado. Mas assim, o volume negociado, esse continua gigante. E que volumes são esses? Consegue dar uma ideia pra gente? Claro, as vendas totais no atacado chegaram a 116,7 gigawatts médios. Gigawatts, veja bem. 116? E o interessante é que quase 80% disso ainda é de energia convencional, fontes tradicionais. Quase 80%. Nossa, E nas compras, o número é parecido, tá? Foram 114,7 gigawatts médios comprados e a energia convencional também domina, respondendo por uns 78%. Isso mostra o peso que as fontes tradicionais ainda têm, né? Principalmente nesses grandes volumes do atacado. faz todo sentido. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar dos consumidores que negociam direto no Mercado Livre, os chamados livres e especiais. O que os dados de junho mostram sobre eles? Ah, aqui a gente vê dinâmicas bem distintas. E uma virada de chave importante, viu? O número de consumidores livres, que são aqueles maiores, com mais flexibilidade para negociar, geralmente, esse grupo cresceu forte. Cresceu quanto? 10,6% nos últimos 12 meses. Chegou a 3.643 agentes. Foram 350 novos só nesse período. É bastante gente. Um crescimento bem expressivo mesmo. E os especiais, como eles ficaram? Então, já os consumidores especiais, aqueles que foram por muito tempo a grande porta de entrada para o Mercado Livre, né, para muitos, eles tiveram um crescimento mínimo, quase estagnado, na verdade. Só 0,1%. 0,1? Quase nada. Exato. Totalizaram 9.699 agentes. O curioso aqui é justamente essa inversão de tendência, sabe? Se a gente olhar ali entre 2017 e 2022, o boom foi dos especiais. De 2022 para cá, quem dispara são os livres. Essa inversão é realmente um ponto muito interessante. O que pode estar por trás disso? Talvez mudanças na regulação ou o próprio amadurecimento do mercado. Olha, provavelmente é uma combinação de fatores, né? As regras mais recentes talvez tenham facilitado o acesso direto ao mercado como consumidor livre, e pode ser que o modelo especial, com suas regras mais específicas de fonte incentivada e limite de demanda, tenha atingido um certo limite de atratividade para novos entrantes. Enquanto isso, os consumidores maiores talvez estejam buscando mais flexibilidade que o modelo livre oferece. Entendi. E em termos de consumo, como ficou a divisão? O consumo no ambiente de contratação livre como um todo, o ACL, né? Ele consumiu 28,3 gigawatts médios em junho,
Os livres puxaram a maior parte disso, claro, quase 22 gigawatts médios, e os especiais ficaram com cerca de 3 gigawatts médios. E os grandes nomes continuam lá, né? Albras, Vale entre os livres, Açaí entre os especiais. Eles continuam sendo os maiores consumidores individuais e muito concentrados no submercado Sudeste e Centro-Oeste. Certo. Com todo esse movimento, essa dinâmica, e especialmente o crescimento dos livres, qual o tamanho real da oportunidade de migração que ainda existe no Brasil? Ainda tem muito espaço. O potencial ainda é gigantesco. Pensa assim, os dados das distribuidoras indicam que existem perto de 270 mil consumidores ligados em média tensão. 270 mil. Isso, que poderiam, em tese, migrar para o Mercado Livre. É muita gente. A CCE já registra mais de 60 mil que fizeram essa mudança até 2025. E se a gente olhar para o futuro próximo, a ANEEL, que é a nossa agência reguladora, prevê quase 48 mil novas migrações entre 2024 e 2026. Quase 50 mil. Exato. Ou seja, tem muito, mas muito espaço para crescer ainda. O mercado está longe de saturar. Nossa, são números que realmente impressionam. Mas aí vem a questão. Navegar nesse mar de dados com tantos tipos de consumidores, volumes diferentes, regras mudando, deve ser um desafio e tanto para as empresas do setor, né? Para gerenciar tudo isso. Com certeza. É um desafio enorme, e é aí que ter as ferramentas certas faz toda a diferença do mundo. Conseguir processar essa avalanche de informações da CCE, da ANEEL, das distribuidoras é crucial. E de forma rápida, né? Plataformas como a da ePowerBay, por exemplo, ajudam demais nisso. Elas consolidam esses dados todos de um jeito fácil de analisar, com dashboards gráficos, e mais do que isso, né? Oferecem recursos para ir além da análise. Permitem, por exemplo, identificar quais consumidores de média tensão já podem migrar para o Mercado Livre. Isso apoia diretamente na prospecção de clientes, na estratégia comercial da empresa. Tem essa inteligência de mercado é fundamental hoje em dia, sem dúvida. Bom, acho que com isso a gente fecha a nossa análise dos principais pontos do ranking de comercialização e consumo de junho de 2025. Fica bem claro que é um setor em plena ebulição, muita transformação acontecendo. Exatamente. É um cenário muito dinâmico. Exige atenção constante aos números, às tendências. Só assim para tomar as melhores decisões, né? E fica até uma reflexão, né? Como será que a abertura total do mercado para todos os consumidores de alta tensão, que já aconteceu, e a futura abertura para baixa tensão, prevista para os próximos anos, como isso vai acelerar ainda mais essas mudanças? Será que vai redesenhar completamente essas categorias que a gente discutiu hoje? É uma ótima pergunta para a gente continuar acompanhando. E para não perder nenhuma análise como esta e seguir de perto o setor de energia, a dica é: cadastre-se agora em www.epowerbay.com. E claro, siga a ePowerBay nas redes sociais e também nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Apple Music e YouTube.